Olá, meus amigos, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje eu vou passar uma mensagem bíblica que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4. Mas para vocês entenderem melhor, eu vou ler no finalzinho do capítulo 3, versículo 16. Onde a palavra de Deus fala assim: depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, que muito me agrada. Então, irmãos, capítulo 4. Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso sentiu fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu-lhe: a Escritura também diz: não tente o Senhor, seu Deus. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas. E lhe disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse-lhe: vá embora, Satanás, porque a Escritura diz: você adorará ao Senhor seu Deus e somente a Ele servirás. Então o diabo o deixou e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Então, irmãos, vocês observem aqui, irmão, que até Jesus Cristo foi tentado pelo diabo. Jesus Cristo, o único Filho de Deus, foi tentado pelo diabo. Quanto mais nós que somos pecadores, quanto mais nós que somos fracos. Por isso, irmão, é que a gente tem que se fortalecer, irmão, em oração, buscando a presença de Deus, irmão, e lendo as Escrituras, irmão, lendo a palavra de Deus. Irmão. Você que não sabe ler, mas procura ouvir, irmãos, porque hoje a salvação, irmão, bate nas nossas portas. Irmão. Hoje a salvação está dentro da nossa casa, irmão, e muitos não dão ouvido, irmão. Hoje você tem a chance, irmãos, de ligar a sua TV, tem canal evangélico, se você é evangélico, tem canal evangélico para você assistir, irmão. Dê ouvido à palavra de Deus, irmão. Não importa qual seja a religião que esteja, vamos dizer assim, que esteja passando a palavra de Deus, não, irmão. Não tenha preconceito com religião, não, irmão. Porque o que importa é você dar ouvido à palavra de Deus, irmão. E porque você observa aqui nessa passagem, a primeira passagem que o diabo tenta Jesus,
ele atenta o quê? Quando Jesus sentiu fome. Começou a tentar Jesus quando ele sentiu fome. Começou a tentar Jesus. Jesus usou o quê? As escrituras, irmão. Jesus usou, a arma que Jesus usou contra o diabo foi as escrituras. Olha o que Jesus disse. A escritura diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele atacou o diabo com as escrituras. Na segunda passagem, a segunda tentação do diabo, ele atentou Jesus, usou até as escrituras de Deus, usou até as escrituras para tentar Jesus. Onde ele fala assim: se tu és filho de Deus, joga-te para baixo, porque a escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, eles te levarão nas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. Então, irmão, observe, porque até o diabo ele tem conhecimento das escrituras. Aí o que Jesus usou mais uma vez para atacar o diabo? A escritura também diz: não tente o Senhor seu Deus. Então, irmãos, essa passagem aqui é muito importante. Por quê? Porque vamos dizer que você é uma pessoa que tem muita fé em Deus. Você é uma pessoa que tem muita fé em Deus. Aí porque você tem muita fé em Deus, confia nele. Aí você, vamos dizer assim, eu vou dar só um exemplo aqui a você. Aí você vai subir para cima, vamos dizer, de um poste. Aí porque você tem muita fé em Deus, você vai se jogar de cima de um poste, porque confia em Deus, tem fé em Deus. Faça isso não, irmão, que você está tentando o Senhor seu Deus. Você está tentando o Senhor seu Deus. Então se você, vamos dizer que você é uma pessoa de Deus, tem muita fé em Deus, aí você vai se bater de frente com o carro, porque você tem na mente que tem fé em Deus. Não, irmão, olha o que Jesus falou. Olha o que Jesus falou, irmão. Jesus, que é o Filho de Deus, único, que não tinha pecado, olha o que ele falou: não tente o Senhor seu Deus. Então, irmãos, aí ele tenta mais uma vez o diabo. Ele fala: eu te darei. Ele disse: eu te darei tudo isso. Ele mostrou muita riqueza, muito poder, muitos reinos, os reinos do mundo. Mostrou a Jesus e disse assim: eu lhe darei. Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar, irmão. Aí você veja aqui, irmão, o que o diabo quer, irmão. Olha o que ele quer: adoração. Ele quer a nossa adoração, irmão. Então ele se esconde de trás de alguma coisa para que nós adore ele. Você entendeu, irmão? Ele quer se esconder de trás de alguma coisa para que nós procure adorar ele. Então, irmão, seja esperto, irmão. Vocês procuram, peça sabedoria a Deus, irmão, porque ele se esconde até de trás demais para ser adorado, irmão. Cuidado, irmão. Estuda a Bíblia, irmão, porque ele quer de todo jeito, ele quer adoração, ele quer tomar o lugar de Jesus. Olha o que ele fala para Jesus: se tu ajoelhares diante de mim. Eu imagino que ele falou, com outras palavras, ele falou assim, dizia assim, que ele falou: se tu ajoelhares diante de mim, quer dizer, tu não precisa morrer, pela humanidade, porque Jesus sabia o que ele veio ver nesse mundo. Mas eu acredito que ele falou assim: tu não precisa morrer pela humanidade, só basta se ajoelhar diante de mim. Entendeu? Acredito que ele falou isso também, porque a escritura não diz, né? Mas eu acredito que ele prometeu tanta da coisa a Jesus, que ele falou que ele vamos dizer assim, é capaz dele ter até falado isso para Jesus. Por quê? Porque ele quer adoração, ele quer que nós procure adorar ele. Então, irmão, aí
Aí Jesus usa o quê? Mais uma vez Jesus usa as escrituras para atacar o diabo. Aí é onde Jesus fala assim, ó. Você adora, a escritura diz, você adorará ao Senhor seu Deus e somente a ele servirá. Quando o diabo viu que tinha tentado Jesus de todas as formas, aí então o diabo o deixou e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Você vê, irmão, como o diabo é tentador. Ele procura uma situação, irmão, um problema. Ele procura um lugar, naquele horário que você está vamos dizer assim, amargurado, com raiva, com rancor, ou vamos dizer assim, passando por uma situação difícil. Ele procura lhe atacar, ele procura mais no momento que você está angustiado, que você está com a alma, com aquela angústia na alma. Aí ele procura mais atentar a pessoa. Mas, irmão, use a palavra de Deus, irmão. Ore. Se ajoelhe quando ele estiver procurando nos atentar. O que nós temos que fazer, irmão? Mesmo que seja difícil, irmão, mas lute contra o diabo. Ajoelhe-se. Ore. Ore bastante para que o diabo se afaste de você, irmão, e use a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, irmão. Leia a palavra de Deus. Se você não sabe ler, você liga seu rádio ou sua TV no canal que esteja passando a palavra de Deus, ou no YouTube, abre o YouTube e procura ouvir a palavra de Deus, irmão. Você vai sentir uma paz tão grande dentro de você, irmão. Garanto a você que aquela angústia vai sair da sua alma. Porque comigo é assim, e com os outros, e com todos nós, não é diferente, irmão. Quando você se sentir angustiado, procura ouvir a palavra de Deus, dá ouvido à palavra de Deus, coloca no louvor, que aquela paz vai entrar dentro de você, irmão. Então, irmão, é muito prazeroso você andar nos caminhos de Cristo. Por quê? Porque quando você, vamos dizer assim, quando você está passando um momento difícil, você vai na palavra de Deus e você encontra uma paz, irmão, tão grande, tão grande, tão grande dentro de você, irmão, que não dá nem para explicar, irmão. Só você sentindo essa paz dentro de você, irmão. Porque quando você tá nesse, vamos dizer assim, tá passando um momento difícil, irmão, passa tanto pensamento, irmão, pensamento ruim, pensamento de fazer coisas que não prestam, mas é a tentação, irmão. Essa é a tentação do diabo atentando você, para você, vamos dizer assim, para você jogar a sua vida fora, pra você se destruir, porque a Bíblia diz, irmão, que o diabo está no mundo, o diabo veio ao mundo, veio a esse mundo aqui, só para matar, roubar e destruir. Então, irmão, você clame o nome de Jesus Cristo. Você glorifica o nome de Jesus Cristo. E eu garanto a você, irmão, que essa paz vai reinar dentro de você, irmão. Irmãos, por hoje é só, irmão. Espero que vocês deixem o seu joinha aí, irmão, para que o YouTube entenda que você está gostando dessa meditação bíblica e passe para as outras pessoas. Não esqueça de dar seu likezinho e se inscreva nesse canal, irmão. Nos ajude. Que a paz do Senhor Jesus fique com todos vocês.